Vocês de Cerquilho e toda a região, ficar com dor ninguém merece. Fisioterapeuta holística Valéria Gaioto. Contato 15 997 6505 67. TV Marte, de Tietê para o mundo. Olá pessoal, o nosso programa hoje está mais que especial com a visita da Valéria e ela trouxe pra gente hoje dicas deliciosas de harmonização e uma receita mais que especial para agora o nosso fim de ano. Um arroz com uvas frescas e vinho e um pato grelhado que está divino. Aguardem aí, a gente já volta com muitas novidades. Olá Valéria, tudo bem? Oi Lu, tudo bom e você? É um prazer imenso ter você aqui hoje. O prazer é meu de ter sido tão honrada com esse convite. Que eu via sempre seu programa e ficava, nossa, que legal, meu Deus, a Lu, que programa maravilhoso. E agora eu tô aqui, muito obrigada. Eu que agradeço a presença, gente. A Valéria tem muita coisa boa para nos contar. Vá, conta pra gente um pouquinho de você. A gente sabe que você é uma sommelier, mas as pessoas também não sabem que para ser uma sommelier, a gente tem que estudar muito. Exatamente, exatamente. Eu fui assim por amor, né, a interesse da bebida, eu sempre gostei muito, porque o vinho ele não é só uma bebida, ele traz uma história. Cada vez que a gente visita uma vinícola, a gente conhece a história da família, aí como é que aquilo começou, como eles progrediram, as raízes, isso não só aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Então, eu falo que quando a gente toma vinho, a gente não está bebendo uma bebida alcoólica, a gente está bebendo história. E isso para mim, é o que é mais encantador, né? Não é só o vinho, né? Qualquer bebida. Aqui a gente está falando especificamente do vinho, mas as cachaçinhas aqui da nossa terra também, os uísques, enfim, tudo tem a sua história e quando traz a família, né, a raiz, parece que é até mais gostoso, ter o sabor da vida. E sempre com muita luta que esses vinicultores estão ali dia a dia, né, trabalhando com a terra, literalmente colocando a mão na massa e vai lá, põe as uvas, espera o momento exato. Tem todo esse processo que é puro amor, né? É puro amor, como é tudo, né? Aqui na sua rotisseria, porque comida que não é feita com amor não sai e as pessoas não voltam, compram uma vez e não voltam mais, né? Então eu falo também que cozinhar, né, é um ato de amor. Sim, principalmente. Eu tenho muito prazer em fazer isso e com certeza aqui em cada prato a gente sente isso. Mas com certeza, é feito com muito amor mesmo. Vá, conta pra gente um pouquinho dos cursos que você já fez, porque as pessoas sabem da Valéria sommelier, mas não sabem de todos os cursos que a Valéria já fez, gente. São muitos. Exatamente. Eu no início fui autodidata, né? Porque quando teve a abertura das importações no início da década de 90, que aí finalmente os vinhos importados começaram a chegar aqui para nós, aí o pessoal fala muito mal dos vinhos alemães, né? Que hoje ninguém mais quer saber deles, mas nós temos que louvá-los, porque foram os vinhos alemães, aquele Liebfraumilch, que abriu o mercado, que abriu o paladar do brasileiro para os vinhos importados, né? Então eu também comecei ali nessa época, no início ali. E aí, como eu já te falei, ler história e pesquisa, e recém-casada, fazia comidinha, meu filho sempre adorava jantarzinho com a mesa arrumadinha, e aí você vai criando, né? Porque as oportunidades. Cerquilho hoje tem muita oportunidade de restaurantes, mas há 30 anos atrás, infelizmente, era bem mais restrito, né? Então a gente fazia ali dentro de casa e curtia, e cada vez um prato diferente, os livros de receita e os vinhos que dava para comprar, e aí foi. Então esse foi o meu início. E como todo mundo sabe, eu era professora de inglês aqui, que na década de 90, eu acho que dei aula para quase todo mundo aqui, né? Até hoje escuto teacher pela rua. E aí tudo isso soma, né? Porque aí quando eu me mudei daqui em 2004, eu entrei na faculdade em Mogi das Cruzes, eu fui fazer publicidade e propaganda.
E eu tinha muito tempo, né? Coisa que primeiro eu trabalhava manhã, tarde e noite, que eu entrava às 7 da manhã na escola e saía às 9 da noite. Aí eu passei a ter um tempo para mim. Então, eu morava a 2 quarteirões da faculdade, fui fazer publicidade e propaganda. E à tarde eu tinha tempo, aí eu busquei os cursos em São Paulo. Então, eu ia para São Paulo à tarde, primeiramente foi na SBAV, né? Que é a Sociedade Brasileira de Amigos do Vinho, foi o meu primeiro curso de sommelier. E devo muito, porque o professor é tudo, né? E o meu professor naquela época, além de ser um excelente sommelier, ele era historiador. Olha, até me arrepia de falar, porque ele contava a história, ele trazia a terra, tudo isso que eu falei anteriormente. Então, não tinha um vinho que, olha, esse vinho aqui é produzido por tal empresa assim, assim. Não, vinha a história junto, né? E aí foi nesse curso também que eu tive a oportunidade de conhecer alguns produtores brasileiros que eles iam dar aulas específicas para a gente. De algumas, eu fiquei até amiga, sou amiga pessoal delas até hoje, porque foi evoluindo. E depois que eu terminei esse curso, aí eu fiz o curso seguindo ali por países, todos os países da Europa, depois o Novo Mundo, enfim, estudado detalhadamente. Aí, como eu fazia publicidade e propaganda, eu fui fazer marketing de vinhos na ABS, em São Paulo. Ali também conheci outras pessoas, inclusive algumas chefes de cozinha que estavam ali. E fiquei conhecendo também a Wine and Spirits, que é um curso internacional, é a mais antiga escola de vinhos no mundo. Né? Porque apesar das pessoas não saberem, a Inglaterra não produz vinho, mas os ingleses são os maiores consumidores de vinho no mundo. Então, essa escola é inglesa. Aí ali eu fiz o nível 1, nível 2, que tudo é estudado em casa, né? E depois é marcado um dia e você vai e faz a prova. Para o nível 1, foram 10 horas só de aula, você tinha apostila, 10 horas de aula prática e prova. Nível 2, apostila, 3 dias com 10 horas de aula das 8 às 18 direto e prova. O nível 3, que aí é o fantástico, né? Porque tudo na vida da gente a gente soma. E o nível 3 só tinha em inglês. Que bom, que você era professora de inglês. Então, né? Muito bem. Aí eu estudei, eu me lembro que eu tinha apostila, era desse tamanho, a fonte 7, um cinza clarinho, muito difícil de estudar, porque era difícil de ler. Além de tudo, eu estudava com 3 dicionários, um de vinicultura, um de termos técnicos, e o outro para inglês ali que não eram palavras cotidianas. Então, foi aí. E no final desse estudo, aí uma semana completa de estudos, das 10 às 18, com o único Master of Wine do brasileiro, que é o Dirceu Viana. Ele mora já há 30 anos na Europa, ele fica entre a Europa e a Inglaterra, e esse curso, quem dá aqui no Brasil, é unicamente o Master of Wine. Gente, olha, tá vendo? Você acha que é muito fácil ser sommelier? Não é. E sabe que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, a Valéria abriu um vinho, né? Aí eu falei, nossa, Vá, parece que tem um sabor assim que lembra um pouco lixia. Ela falou assim, hibisco. Aí eu falei assim, eu tô péssima ser uma sommelier, porque eu não consigo associar os sabores. E pra gente ser um bom sommelier, a gente tem que saber sabores de tudo. Exatamente, porque o vinho, ele relata pra gente sabores assim infinitos. Mas para saber isso, né, Vá, tem que estudar muito, né? Não é só estudar, a gente tem que ter a mente aberta. Você não gosta daquilo, mas você tem que saber qual é o aroma e qual é o sabor. Então a gente tem que colocar tudo na boca. É olfato e paladar. Tudo. Então não tem como você saber o sabor de um hibisco, de um chá de hibisco, se você não tomou um chá de hibisco. Exatamente. Porque ele é totalmente diferente você fazer um chá e você colocá-lo na boca, né? Então, é uma das lições até que eu falo para as pessoas, quando elas falam que não se acostumam com o tanino, porque o tanino amarra um pouco a boca. Eu falo, começa a tomar um chá um pouquinho mais forte, sem açúcar, sem adoçante, sem nada, que vai começar a dar aquela astringência, né, que é causada pelo tanino. A gente pode encontrar isso nos chás, nos cafés. As pessoas, elas confundem muito tanino com acidez. Exato.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas as pessoas que não conhecem, não têm o conhecimento a fundo do vinho, eles falam, esse vinho está ácido. Ele não está ácido, é o teor de tanino? Não. Como é que isso funciona? Conta pra gente, para que as pessoas possam entender o que é uma acidez e o que é o tanino do vinho. Primeiro vamos entender, acidez é diferente de ácido. Tá? Quando a gente fala em acidez no vinho, a gente fala em vida no vinho. É a sensação de salivação. A gente toma um vinho, a língua sente nas laterais, né? E aí vem a nossa boca enche de água, sabe? Aquela salivação. E o tanino é o oposto. O tanino é que dá a adstringência. Você toma e ele dá a sensação de seco na boca. Amarra como se estivesse mordendo um caqui verde, uma banana verde. Então, eles são muito distintos. A acidez é a vida, é a vivacidade do vinho. O tanino indica o quão longevo ele pode ser. E aí é que esses vinhos que têm mais adstringência, que são mais potentes em taninos, que eles precisam de uma carne com mais gordura, porque essa gordura vai trazer a untuosidade ao paladar e que vai domar esses taninos. E aí eles se completam. A carne não fica tão enjoativa por ser gorda e o vinho não se torna pesado por estar com tanto tanino. Existe o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Aquela sensação de que quando você toma, você limpa a gordura da boca, né? Exatamente. Olha, gente, tem muita coisa boa para aprender hoje, mas fala pra gente da onde veio a inspiração desses pratos que você trouxe pra gente hoje. Porque eu vou contar, eu fui convidada para jantar na casa dela e ela me serviu esse arroz. Gente, eu saí de lá encantada. Eu não pude me conter, cheguei e acabei fazendo arroz não da forma dela. Hoje eu soube como realmente ela faz esse arroz, mas é divino. De onde surgiu essa inspiração desse arroz delicioso? Então, eu pego assim, dicas daqui e ali. E eu vi esse arroz num programa de TV. Né? Só que e eu busco assim, até a gente estava comentando antes de começar a gravar. Em casa o pessoal gosta muito de pato, seja o magret, seja a coxa confitada. Eu faço de específica, são técnicas diferentes, né? Uhum. Mas o que é tradicional nesses pratos é sempre trazer uma doçura, né? E em casa, o meu marido, pessoalmente, não gosta de caldo adocicado. Mas, para esse prato ficar completo, ele precisa ter algo doce. Então, eu busco nos ingredientes, né, que são os acompanhamentos, trazer essa doçura que vai completar o pato. Por isso você colocou essas uvas frescas, deliciosas. Então, mas essa é a receita que eu vi, entendeu? E é um arroz muito simples de fazer. Vocês vão ver, daqui a pouco a gente vai fazer. É muito simples. As uvas só tem que estar madura e principalmente sem semente, né? O resto, você vai fazer ele no mesmo tempo que faz um arroz normal. E esse magret também, em 10 minutos ele fica pronto. E é um prato super gostoso agora para quem vai passar o Natal, o Réveillon com família. Pode até usar, né, Vá? Com certeza. Porque fica um prato fino, fica delicioso. É muito harmônico a combinação do pato com esse arroz. Ficou muito bom. E ao contrário do que as receitas tradicionais falam, o pato tem carne escura, ele precisa de um vinho tinto. Não, hoje a gente vai harmonizar com um vinho rosé. Né? Fresquinho, que é típico para o nosso verão, país tropical. A gente tem que quebrar esse estereótipo que o brasileiro tem de que vinho branco e vinho rosé não são bons. Muito pelo contrário, eles são maravilhosos. E é necessário muito mais técnica para produzi-los do que o próprio vinho tinto. Mesmo porque eles precisam de várias uvas, é isso? Por exemplo, o rosé, ele tem que ter uma combinação exata para que fique harmônico? Não, isso não é regra. Esse aqui que nós estamos tomando, por exemplo, é 100% Pinot Noir. E ele fica rosé. Rosé porque todo vinho rosé é feito de uvas tintas.
Não existe uva rosé. Ou nós temos uvas brancas ou nós temos uvas tintas. Aí o que acontece? Um vinho tinto, ele é vinificado em tipo 5, 8, 10, 20, 30 dias com as cascas e as sementes. O vinho rosé, ele fica 5, 6, 7 horas apenas em contato com a casca. Tira levemente a cor e daí ele já é filtrado, né? É tirado a polpa, a casca, e ele continua a sua fermentação só com a parte branca da uva, que é a polpa, né? E também ele tem que ser feito a temperatura controlada, como são os vinhos brancos. Ele não pode passar de 16 graus. Então, por isso que antigamente os vinhos brancos eram ruins, porque se deixa fermentar aqui, chega a 30, 35 graus dentro de um tonel. E aí nós temos que agradecer não vou lembrar o nome desse enólogo, ele é australiano, que na década de 70 ele desenvolveu esses tonéis de aço inox que a gente vê em tudo quanto é vinícola, e você pode observar que tem a cinta de refrigeração, né? Então essa cinta de refrigeração mantém o vinho, principalmente o branco e o rosé, a 16 graus no máximo, para que ele fermente e mantenha toda essa alegria dele, essa fruta, as flores, esses aromas. A suavidade, né? Suavidade, tudo isso. E é um vinho, pra gente aqui nesse país tropical, maravilhoso, né, Vá? Assim, 100%. E você recomendaria, assim, um vinho rosé para que tipos de prato? Porque existe um preconceito, mas vinho rosé você vir com uma carne vermelha, você vir numa entrada, você vir... Fala pra gente um pouco da harmonização do vinho rosé. Eu sirvo vinho rosé com tudo. Porque qual é o grande problema? É quando você pega um filé maravilhoso de peixe e você tem um vinho maravilhoso tinto. Eles são inimigos mortais. Por quê? A carne do peixe, ela é leve, ela é suave. E o vinho em contato no paladar, o vinho tinto, principalmente se ele for tânico, como a gente já falou, tiver aquela astringência, vai parecer que você está mastigando papel alumínio. Ele metaliza na boca. Você entendeu? Agora, eu posso pegar, como a gente vai harmonizar, não com esse, porque esse aqui ele está bem leve, frutado, mas eu trouxe um outro vinho rosé, que ele é mais seco. Então, ele vai domar a gordura que vai ficar desse pato, que vai ser grelhado na manteiga, entendeu? Então a gente só tem que conhecer um pouquinho se o vinho ele é mais frutado, se ele é mais seco, e o importante é que não seja doce, tá? O vinho doce, o vinho suave, ele não é recomendado. A gente tem ali os vinhos doces naturais que a gente vai indicar para sobremesas ou para queijos fortes. Aí é outro assunto, né? Mas aqui a gente está falando de prato principal, de entradas. Com os queijos também. O brasileiro tem a mania, vamos dizer, de fazer as entradas ou fazer uma noite, vinho e queijo. Vinho e queijo se harmoniza com vinho branco, né? Porque o vinho tinto, principalmente com a maioria dos queijos que nós costumamos consumir aqui no Brasil, eles têm uma acidez, e aí o vinho vai ficar azedo, aí você vai falar, nossa, que vinho ruim. O vinho não é ruim, ele está sendo mal harmonizado. Então, para aquele vinho tinto, eu já preciso daqueles queijos envelhecidos que eles já perderam essa acidez, que como é que chama ali? A lactose já cristalizou, sabe? Então, são muitos detalhes que a gente valoriza tanto o alimento quanto a bebida, né? Seria muito bom com um ótimo grana padano, né? Um vinho tinto. Exatamente, mas mesmo com o grana padano, ele ainda tem um restinho de acidez nele ali, que ele ainda teria que ser tipo 60 meses, sabe? Ou aqueles mais amarelados, ou os de ovelha. Que tem um teor maior de gordura. Um teor maior de gordura, exatamente. Olha que dica legal. Pessoal, agora vamos para a nossa receitinha para depois a gente continuar nosso papo, porque a gente tem muita coisa ainda para falar hoje sobre vinhos, porque o assunto de vinho, gente, não termina. É muita coisa boa para a gente aprender. Vamos iniciar então pelo seu arroz. O que você vai precisar
para fazer essa delícia? O arroz é muito simples, é praticamente como fazer um arroz normal e substituir a quantidade de água por vinho. Então nós temos aqui 2 xícaras chá de arroz, azeite à vontade, né, a gosto, cebola, pimenta, sal. Isso aqui tudo é a gosto da pessoa. Gosta mais de sal, gosta mais de cebola, não gosta de cebola, coloca só alho. Isso aí você vai fazer um arroz do jeito que você gosta. E no lugar, a gente então são 2 xícaras de arroz para 4 xícaras de vinho. A gente vai substituir 100% da quantidade de líquido por vinho. Aí deixa ali uma reservinha de água para o final, se houver necessidade, porque cada arroz tem um ponto, né? Se quiser fazer com arroz parabolizado também, pode ser. Aqui a gente está fazendo com arroz normal e eu prefiro, como eu pedi para você, eu prefiro que não lave para ele ficar, o amido dar aquela cremosidade gostosa nele. Pessoal, por isso que fica uma delícia, substitui todo o líquido por vinho. Não tem como ficar ruim esse arroz, fica maravilhoso. E podem tranquilamente deixar as crianças comerem, não tem problema, porque durante a cocção todo o álcool evapora, tá? Ele vai ficar só o sabor do vinho mesmo. E para isso é importante que o vinho não precisa ser um vinho caro, mas ele tem que ser vinho fino de mesa, tá? Isso é muito importante, porque às vezes você vai ali, compra ingredientes de primeira e vai lá e pega um vinho de mesa simples e aí vai trazer um ácido, não é nem acidez, lembra que a gente já falou de acidez, vai deixar a comida mais acre, vai perder o paladar. Então aquele aroma gostoso que era para ficar, ele acaba ficando desagradável por conta da qualidade do vinho. Então está investindo em ingredientes, invista também no vinho. Vamos aproveitar que a Valéria está falando, olha, usa um vinho fino de mesa, não um vinho de mesa. Fala um pouco pra gente dessa diferença do vinho de mesa e o vinho fino, porque as pessoas às vezes não sabem o porquê. Olha, mas por que um vinho de mesa e um vinho fino? Isso aí é uma coisa que a gente tem que até recapitular uma parte da história nossa do Brasil, porque nós fomos colonizados por europeus. E os europeus, quando vieram para o Brasil, trouxeram na sua malinha as cepas e já plantaram as uvas aqui, né? Então, muito rapidamente, eles tinham um vinhedo. Só que houve uma tragédia. Em 1735, a coroa portuguesa decretou que o Brasil, colônia, não poderia produzir. Ele tinha que ser apenas consumir, quem morasse aqui tinha que consumir os produtos que vinham da corte, né? E tinham que só extrair. O Brasil era para extração, era para o nosso minério, para as nossas riquezas irem embora daqui. Então, foi exatamente no ano, quem gosta um pouquinho de história pode pesquisar, às vezes os livros de história vão trazer que foram queimados teares, fábricas destruídas, mas nisso também vinhedos foram queimados, as pequenas adegas que se formaram já foram destruídas. Dói o coração, né, ouvir isso. Aí, no final do século XIX, quando os imigrantes italianos vieram, italianos, alemães, eles também trouxeram ali na sua malinha as cepas. Só que o nosso clima é muito diferente do europeu. E eles, na angústia da saudade da terra, eles começaram a cruzar essas cepas com as que tinham aqui, as uvas nativas, que não eram viníferas. Então aí surgiu a uva de mesa, que é uma uva híbrida. E essa uva híbrida, ela não alcança a maturação fenólica. Ela precisa ser adicionada de açúcar para fermentar. É o que a gente chama de chaptalização. Então, os vinhos de mesa são chaptalizados, que é o quê? Adicionados açúcar de cana para que eles fermentem. E aí, eles não têm uma fermentação por levedura, e sim por bactérias, tá? Que deixa aquele ácido que a gente chama de acre, né? E até aquele aroma foxiado que a gente fala, né? O foxiado como você falou que a gente tem que saber o cheiro de tudo, é um cheiro de raposa, que é fox em inglês, né? Então a gente usa esse termo foxiado. Já o vinho fino de mesa,
ele é feito unicamente de uvas viníferas europeias. E aí, como aqui no Brasil nós não tínhamos essa cepa, na década de 1970, a Associação Brasileira de Enologia lançou um programa, Plante Viníferas, e ajudou que os vinicultores trouxessem as uvas, importassem as mudas viníferas da Europa, que aí vieram Cabernet Sauvignon, Merlot, Tannat, Sauvignon Blanc, enfim, todas que a gente conhece por uva fina. E essa uva fina, essa uva vinífera, ela não pode levar açúcar na sua fermentação. Ela tem que ter uma maturação fenólica natural, que é o açúcar natural da uva, e ela fermenta com esse açúcar natural. Então, ela fermenta com a levedura, ou da casca, ou com o próprio Saccharomyces, que é a própria levedura que a gente usa em pão. Então, a única coisa artificial, e que na verdade não é artificial, é o fermento, é a levedura. Entendeu? E aí é que faz toda a diferença. Então, quando a gente fala, mas vinho fino é caro. Não, vinho fino não é caro. Ele tem todo um processo, ele tem todo um cuidado. É como cuidar de um bebê, né? Porque um bebê bem cuidado, ele se torna um ótimo adulto. Sim. Um bebezinho mal cuidado. Saudável. Exatamente. Ele fica doente, ele fica mal criado, daí não tem o que conserte. Vamos dizer, fazendo assim, né? Usando essa metáfora, que me perdoem, mas é uma maneira, porque a gente usa muitas metáforas no vinho, né? A gente fala que o vinho tem vida, então a gente usa características humanas para ele, né? Ele nasce, ele cresce, ele envelhece e ele literalmente morre. Então a gente tem que tomar cuidado também que o vinho, quanto mais velho, melhor. Isso também é outro mito que a gente pode falar daqui a pouco. Mas tem muita coisa, pessoal. O vinho é vida. E exatamente como a Valéria está falando, é como o ser humano nasce, vai ficando adulto, envelhece e morre. Então tem todos os estágios do vinho. Então tem que saber cada estágio e quando consumi-lo também, né, Vá? Exatamente. Mas a Valéria pode voltar muitas vezes aqui contando tudo isso pra gente. Será um prazer. Porque são aulas maravilhosas. Ela já foi a minha professora e eu ficava encantada quando ficava ouvindo ela falar sobre tudo isso. Vá, e para o nosso pato, o que nós vamos utilizar agora? Nós vamos usar o filé de peito de pato. Esse aqui, ó, é o filé de peito de pato, tá? Vocês vão encontrar em qualquer grande rede de supermercado. Não é em qualquer supermercado, mas se a gente começar a pedir nos mercados locais, provavelmente eles acabam trazendo até aqui, né? Sim. Na rotisseria a gente encomenda. Esse aqui, ele é o peito de pato. Ele vem 2 filés embalado a vácuo assim. Esse você vai encontrar com mais facilidade. Agora, o filé grande, que é o magret de canard, eu só encontro no Mercadão em São Paulo, tá? Aí o que acontece? Esses filezinhos aqui, que eles têm mais ou menos 180 a 200 gramas cada um, o magret de canard, ele dá praticamente dá mais ou menos 400 gramas. Então, aqui eu faço individualmente, um por pessoa, e quando eu compro aquele maior, aí eu faço um para 2 pessoas. Tá? E ele é muito simples de fazer, porque a gente vai grelhar como se grelha um bom filé. Tá? Você pode usar manteiga. Eu misturo um pouquinho com o azeite, porque como ele vai ficar um pouco mais na frigideira, na saltese, pode ser que a manteiga queime. Se a gente coloca um pouquinho de azeite, ele equilibra. E eu tempero unicamente ele com sal, pimenta e cominho. Mas isso aí é a gosto. A pessoa pode colocar o tempero que quiser. Também eu gosto de colocar alguns dentinhos de alho, mas para ir fritando junto na manteiga que vai derretendo. E aí ele vai aromatizando sem que impregne muito, né, o filé. E a gente pode colocar também raminhos de ervas. Eu adoro até pegar esses raminhos depois e servir junto, que eles ficam torradinhos, uma delícia. Então tudo vai ficando aromatizado e vai grelhando, e aí é o ponto. Do mesmo jeito que você dá o ponto em um filé, você vai dar o ponto no magret. Gosta um pouquinho mais vermelho no meio? Deixa menos tempo. Gosta ele mais ao ponto? Deixa mais tempo.
né? Então, aí é o gosto da pessoa. E ao contrário do que se fala, o peito do pato não tem problema de ser consumido sem ser 100% ao ponto mais. Ele pode ser vermelhinho sim, ele vai soltar uma suculência ali, mas diferente da carne de frango branca, né? Que precisa ser bem cozida. E fica uma maciez, né? Fica macio. Mas aí que é importante não passar. Porque você pode dar um ponto a mais nele, mas não pode deixar passado, porque aí ele vai ficar duro como qualquer bom filé. Passou do ponto, ele também endurece. Agora, pessoal, então vamos pro fogão, porque a Valéria hoje vai ensinar pra gente todos os truques dela na cozinha, porque além de ser uma boa sommelier, ela é excelente cozinheira aqui, isso eu sei. Isso aí vocês é que falam. Já para experimentar. Eu gosto de testar. As delícias. Né? Então a gente vai começar refogando a cebola no azeite. Azeitinho. A cebola é a gosto, quem não gosta não coloca. Eu gosto. Você gosta de? Eu amo. Bem temperadinho, bastante alho, cebola. Cebola, nem fale, não. Uma dica que você me deu também, Vá, é que quando você assa o frango, aí você usa aquela gordurinha do frango para fazer o arroz. Gente, fica muito gostoso. Às vezes vocês jogam fora, porque fala, o colesterol, isso, aquilo, aquilo. Gente, mas dá um sabor no arroz maravilhoso. Na verdade, eu não perco nenhum caldo que sobra lá em casa. Tudo eu guarda? Tudo, seja de carne, de pato, de peixe. Eu tenho tudo congelado e etiquetado. Uma hora você faz uso dele. Eu guardo até o azeite que sobra. Sabe quando você faz bacalhau? E às vezes sobra aquele monte de azeite, porque comeu tudo bacalhau, comeu toda a batata. Fica mesmo, né? Nossa, eu guardo, congelo, daí uma eventualidade que você quer fazer um risoto e não tem nada para saborizar, aquilo vira um risoto que não precisa de mais nada. Só umas ervinhas frescas para finalizar. E um bom caldo, pessoal. Tendo um bom caldo e tendo um saborizador assim, igual... Desculpa. Corta aí, saborizador. Corta. Tendo um bom caldo e uma gordurinha para dar aquele sabor especial no risoto, gente, tudo de bom para que você tenha um risoto que fique de excelência. Exatamente. E a gente, tudo que a gente pensava que fazia mal, hoje a gente descobre que é o que deve se comer, né? Principalmente a banha de porco, né? Antigamente não podia, hoje em dia não. Você come de tudo. Hoje você pega ali essas receitas fits, elas são feitas com banha de porco, manteiga. Aí você fala, nossa, e por isso que você olha o pessoal de antigamente que só comia com comida feita com banha de porco, não sabia o que era médico na vida, né? Exatamente. Então... Eu me lembro que a minha avó guardava, ela cortava o porco, né? E depois ela guardava a carne confitada dentro das latas, né? Exatamente. Era de um sabor maravilhoso. Exatamente. Né? Hoje em dia a gente tem feito para comprar no mercado, né? Já tem a banha em barra prontinha. E até mesmo outro dia eu vi costelinhas dentro da lata com a gordura, né? Porque agora que surgiu essa onda fit, que é a comida de verdade, né? Que eles falam. E acaba retirando todo aquele monte de óleo artificial, né? Com exceção do azeite, que é excelente. Até sobrou uma mantiquinha aqui, vou pôr um pouquinho mais ele aqui, ó. E dá outro sabor, né? Eu comecei a fazer as frituras em casa, tudo com banha, sabe? Aí ela levanta um cheiro mais forte, mas não passa para o alimento. É interessante. E ela não queima também, não ela aguenta muito mais temperatura também, né? Outro dia eu fritei pastel, falei, nossa, aquele cheiro forte. A massa do pastel ficou aveludada. Nossa, eu nunca vi uma fritura tão perfeita. E foi na banha. Interessante, né? E eu já comprei aqui no açougue, tá? Banha em barra aqui. Em barra não, em toicinho mesmo. Pra fazer. Nossa, muito legal. Lembrei da minha avó.
Eu me lembro que minha avó fazia essas banhas, né, de porco, e na hora que ela espreme, né, pra tirar fica aquele residual da carninha, gente, com pão, aquilo é maravilhoso, né, até fazer o pão de torresmo mesmo, é feito assim, né, Sim. você com aquele residual de carne. Ó, eu já vou colocar um pouco de sal. Eu acho que a gente pode até roubar uma pimentinha ali, né? Você quer uma pimentinha? Aqui pode ser essa aqui mesmo. Uhum. Vamos só roubar um tiquinho aqui. Ó, uma pimentinha para dar uma saborizada. Se quiser colocar uma dedo de moça também, se o pessoal acho que gostar. fica muito mais gostoso, vai. Uma dedo de moça, tira a semente para ela não ficar tão picante. Nossa, também fica tudo de bom. Olha, ele já tá aqui desgrudando, né? Como todo arroz normal, né? A gente já pode começar a colocar o vinho. Começar não, na verdade a gente já coloca toda a quantidade dele, porque ele vai aquecer de uma vez só. Ele não estava aquecido, tá? Porque eu quero que ele evapore aqui. Olha o perfume que levanta, oh, vida boa! Essa é a melhor hora, pessoal. Esses aromas assim, né? Olha, a gente tem que se cuidar, viu? Porque a vontade de comer a comida sem estar pronta. Agora a gente vai deixar cozinhar normalmente. As uvas somente na hora que tiver quase pronto o arroz. A hora que o arroz estiver pronto, desliga o fogo, coloca a uva, porque eu não quero que ela cozinhe. Ela vai levemente aquecer, vai soltar um caldinho ali que vai interagir, mas ela vai continuar crocante. Vai ficar tenrinha. Muito, delícia. muito. Agora vamos aguardar, enquanto isso a gente vai fazer o nosso pato. O nosso magre. Se quiser colocar uma tampa, sim. Ou podemos deixar aberto mesmo. O nosso arroz já está quase cozido e a Valéria agora vai preparar o pato, né, Vá? Fala pro pessoal, então, como é que a gente vai iniciar? O importante é que antes de colocar a frigideira no fogo, a gente deixa ele preparado, ó. Faz cortes leves, não tão profundos, porque a pelinha, ela vai fritar, ela tem que ficar crocante. E para ela ficar crocante, ela tem que soltar um pouco a gordurinha que tem no pato, tá? Outra coisa importante também são essas membranas aqui. Não precisa retirar porque ela é muito fina, mas já faz uns cortes para que não fique enrugado, tá bom? E para temperar é muito simples, eu só vou salpicar aqui por cima rapidamente os ingredientes, o sal. Isso é tudo a gosto, tá? Cada um faz a gosto. Primeiro, como eu vou colocar com a pele para baixo, porque nós queremos a crocância, eu vou salgar só de um lado. Cominho, que eu gosto muito de cominho nessas carnes ditas de caça, porque eles trazem esse toque mais terroso, né, para a carne. É bem gostoso. A pimenta é a gosto e à vontade. Se quiser colocar uma pimenta vermelha, uma páprica picante, isso é a gosto de cada um. Então está aqui, ó, temperadinho. Então nós vamos colocar na frigideira a manteiga sem pena, uma manteiga bem gostosa, de boa qualidade. De boa qualidade. Ai, que cheirinho delicioso, sabe, da manteiga, né? E vamos colocar um pouquinho de azeite, porque como ela vai ficar bastante tempo aqui, tipo de 8 a 10 minutos, né, para o nosso filé cozinhar bem, assim ela não queima. Posso colocar só a manteiga? Pode. Só que daí toma cuidado com o controle da chama, né? Sim, porque senão vai queimar. A temperatura, a manteiga ela não aguenta altas temperaturas. Não. Por isso misturar um pouquinho. Exatamente. Ela vai espumar um pouquinho. Se já quiser comprar ou até fazer a manteiga clarificada, daí não precisa. A manteiga clarificada não espuma. Sim. Pode aumentar um pouquinho o fogo? Aumentar um pouquinho o fogo para deixar bem quente, para já entrar selando, né, Val? Exatamente. Acho que a gente vai ter que fazer 2 de cada vez, né? Não cortei esse.
colocar, tá? Olha que aroma que já tá sumindo. Aí a gente vai colocar aqui, se gostar, o dentinho de alho. É só perfume. E outra dica também são as ervas, que a gente vai colocando aqui para ela ir soltando os seus óleos, seus aromas. Fica tudo de bom. E o arroz já tá quase pronto também, hein, tá? Vamos provar para ver se ele está no ponto, se ele precisa de um pouquinho de água. Precisa de um tantinho de água. Ele ainda está bem durinho. O arroz parbolizado, ele pede um pouco mais de água, né? Sim. Mas a gente tem que ir colocando com cuidado, para não ficar empapado, não ficar insosso, né? Porque na verdade a gente quer muito sabor aqui. E aí existe outra dica aqui, que é dica de sommelier, para você provar a comida. A gente vai experimentar um alimento, qualquer coisa, a gente tem que colocar a comida na boca e mastigar. Essa história de provar com a ponta da língua não dá certo. Porque a gente, em cada local da nossa língua, a gente tem um sabor diferente. Um é o amargo, outro é o doce, outro é a astringência. Então, e o salgado. Se eu provar com a ponta da língua, vai estar sempre sem sal. Porque a ponta da língua é onde eu sinto o doce. Essa é a importância de provar. Que muitas vezes a gente põe lá aquele tantinho, dá uma lambidinha assim, bota mais sal e depois fica salgado. Então, eu sempre quando dava curso de vinhos, né? Eu falava, pessoal, você tem que literalmente conhecer a sua língua, né? Literalmente, porque eu tinha até um desenho grande da língua, a Lu lembra, né? Lembro. Para que as pessoas tomassem esse conhecimento aqui. Vamos virar. Ó, que maravilha! Que lindo! Marca pra mim 3 minutos só. Uma dica importante é o ponto que a pessoa gosta do magret. Existem duas técnicas. Você pode fazer ele em 10 minutos na frigideira, virando, alternando e testando o ponto que você gosta, ou você pode deixar 3 minutos em cada lado e levar uns 4 minutos ao forno. Qual a temperatura vá no forno? 180 a 200 graus, porque daí ele só tem que chegar. Rapidinho. Rapidinho. Mas eu prefiro ele aqui no fogão. E sabe aqueles pezinhos de fazer filé mesmo? Se você tiver, pode colocar para ele cozinhar bem. Fica bem legal. E aí, como todo bom filé, o que a gente vai fazer? Vai tirar ele daqui e vai deixar descansar. Porque se na hora que a gente cortar, ele vai soltar todo o suco, né? Então tem que deixar ele dar uma descansada antes. Para reter o líquido. Para reter, para ele recuperar o líquido, né? E até a casquinha mesmo, né, Vá? Sim. Se você cortar agora, ela vai ficar borrachudinha, Vai ficar, né? exatamente. Se você descansar, olha, eu vejo, eu não sei se a câmera tá pegando, olha. Pra mim ele já tá bom. Quem não tem prática, cuidado pra não queimar o dedo. Queimar o dedo, exatamente. Eu acho que já tá bom, né, Lu? Senão ele vai ficar muito... Vamos retirar? Vamos retirar, porque o seu foguinho aqui, ele tá mais... O seu fogão, ele é mais potente que o meu. Olha, o arroz
Ele ainda está com um restinho de água, mas como todo mundo sabe, o arroz ele continua cozinhando, né? E a gente vai aguardar uns minutos, porque como nós vamos deixar o magre descansar, então a gente vai deixar ele chegar. O fogo já foi apagado. E agora, Lu, com todo o seu auxílio, vamos colocar a uva. Ai, a minha vontade de comer esse pote de uva aqui. Então tá agora deliciosa. o final. O arroz está pronto. Fogo desligado. Coloca a uva. Quem gosta pode colocar uma salsinha. Isso aqui é a gosto, sabe? Cada um tem um paladar. Então fica muito lindo, muito gostoso. E pronto. Mais fácil que isso. A única coisa é que tem que ter um bom vinho para que o arroz não fique acre, né? Parecendo amargo. Sempre um vinho fino de mesa. Vinho fino de mesa. Nada contra, existem os vinhos de mesa, a gente tem que valorizar também os produtores, claro, e tudo. Mas uma coisa é você gostar daquele vinho, a outra é você usar nas receitas. Então a gente tem que valorizar as receitas, senão um pequeno detalhe, né? A gente acaba perdendo os demais ingredientes. Sim, é que aqui na nossa região é muito forte essa cultura do vinho de mesa, né? Porque muitas pessoas, elas têm a plantação de uva, elas fabricam o seu próprio vinho. Então é muito forte essa cultura, né? Sim. Mas vamos valorizar o nosso arroz colocando um vinho fino hoje de mesa. Exatamente. Eu estou impressionada como ficou lindo o seu prato. Obrigada. E um aroma delicioso, né? Porque misturou esse cheirinho do vinho, dessas uvas frescas, o manjericão, o toque do pato com o alho, né? Sim. Ficou maravilhoso. E o alhinho ainda a gente coloca ele aqui, ó, porque ele parece que tá queimado, mas ele só tá bronzeado, ele tá macio. Então ele vai estar com a casquinha. Deve estar até adocicado, né? Sim. Mesmo eu vi você colocou as folhinhas de manjericão, que também tão crocantes. Adoro. Aqui, né? Uhum. E você trouxe para harmonizar? Eu trouxe para harmonizar um rosé nacional. Como eu tinha falado no início, a gente estava tomando um outro rosé que ele é mais leve, ele é mais frutado, ele é ótimo para o verão. Ele não precisa nem de comida, né? Como a gente estava tomando ali informalmente. Esse aqui, ele já tem mais estrutura, ele tem uma acidez que vai carregar essa gordurinha do pato, né? A gente já provou aqui, é uma picância que vai harmonizar perfeitamente. Um detalhe é que as duas garrafas são safras de 2020, porque vinho branco e rosé tem que ser jovem, né? E outro detalhe, que as duas são screw caps, né? A tampa de rosca. Que as pessoas têm um preconceito que não tem o mínimo sentido, é um preconceito, não sei de onde surgiu, porque sempre se tomou refrigerante com screw cap, nunca se abriu uma garrafa de refrigerante sem gás. E aí vem essa dúvida quanto à qualidade do screw cap em vinhos. Às vezes, a pessoa às vezes vai a uma loja e vê a garrafa com screw cap, né, a tampa de rosca, e não quer levar porque acha que o vinho não é bom. E pelo contrário, né, Vá? Da mesma forma que a rolha convencional, a garrafa realmente fica íntegra. Sim, né? Na verdade, a gente não tem mais acesso à rolha convencional. Todas as rolhas hoje, 98% são sintéticas. Porque as rolhas de cortiça mesmo, elas são caríssimas. Chega a custar 10, 12 dólares uma única rolha. É que também o tempo, né, para se produzir uma árvore, para que possa ser retirada, né? E são hoje, muitos anos. Muitos, porque o sobreiro, ele tem que ficar 8 anos sem colher a casca dele, 8 anos. Aí aquela colheita tem que ser feita por um técnico especializado que não risque o mínimo do tronco, porque se lesar o tronco, a árvore não vai produzir mais. Então é toda uma técnica e hoje ninguém mais quer fazer esse trabalho braçal, né? E aí depois da colheita ela fica mais 2 anos exposta ao sol, chuva, inverno, verão, todas as intempéries, para aquela que não apodrecer ser usada
como rolha. Então, a maioria dos vinhos hoje, com exceção dos grandes vinhos, que são caríssimos, levam rolha sintética. E aí, qual é a diferença entre uma rolha sintética e uma dessa aqui, que é de alumínio? A de alumínio, ela vai passar menos impurezas do que uma rolha sintética plastificada, né? Então, a gente tem que repensar os conceitos. E já existem vinhos maravilhosos, principalmente da Austrália e da Nova Zelândia, vinhos reservas de guarda, que custam hoje em torno de 600, 700, 800 reais e que tem screw cap, porque a probabilidade de se perder um vinho com esse fechamento é zero. E com as tampas normais, né, de cortiça, chega a 2% a perda, porque ela mofa, né, mesmo com todo o cuidado. Interessante. Aí, outra coisa que você estava nos falando, você serviu aqui hoje 2 vinhos nacionais. Existe ainda, infelizmente, um preconceito muito grande contra o vinho nacional. Fala um pouco pra gente, assim, para quem é mais leigo, né, como eu, né, o porquê nós devemos e temos que tomar no vinho nacional, porque hoje está em alta, né? Está em alta. Está em alta. Eu diria que as pessoas que ainda não tomam vinho nacional e que julgam que o nosso vinho não é bom, elas deveriam pesquisar um pouquinho, sabe? Não depreciar, porque existe tanto trabalho, tanto conhecimento, tanta tecnologia que hoje já se é aplicado, né? Aí algumas pessoas falam, mas o Brasil não tem clima para vinho. Tem. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eu já perdi a conta das vezes que eu fui para lá, tanto para Santa Catarina quanto para o Rio Grande do Sul. A parreira lá hiberna sim, a uva amadurece certinho, os vinicultores têm o período certo de poda, inclusive agora aqui no estado de São Paulo já existem boas vinícolas. Aí o que acontece? Para que o vinho nacional seja bom aqui na nossa região, ele tem que ter dupla poda. O que é isso? A poda que é feita em agosto, a parreira floresce, dá os cachinhos. Em janeiro, esses cachos são todos eliminados. E aí, ela brota tudo novamente, para que a colheita seja feita em abril, maio, quando o nosso clima já está seco, tem menos chuva e a uva alcança o amadurecimento fenólico necessário. Então, pesquisem, porque vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Aqui no Brasil nós temos quase 1.500 vinícolas. Eu posso falar com conhecimento de que mais da metade já está adequada a todas as normas e não perde nada para os vinhos europeus. Exatamente, eu já tive a oportunidade de experimentar vários deles. E assim, eu fico impressionada de ver a qualidade mesmo do vinho. Mas infelizmente, pessoal, existe preconceito, mas vamos valorizar nosso vinho, vamos valorizar nosso Brasil, gente. Porque a gente tá aí, ó, na raça, lutando para que isso, siga em frente, né? E a gente sabe também, tem muitos amigos que lá do sul, que trabalham, que plantam, que colhem, e eles estão sempre indo atrás, procurando tecnologia, procurando informação, e realmente a gente tem um clima assim, como a Valéria falou, tem que saber as podas, né? Mas vamos valorizar nosso vinho, sim. Com certeza. Eu recomendo. Eu falo que eu sou uma grande defensora dos vinhos nacionais. Quem acompanha lá a minha rede social está vendo que a cada 3 vinhos que eu posto, pelo menos 2 são nacionais. E eu garanto que são maravilhosos. E vinhos, tanto dos que custam ali na faixa de 40, 50 reais, quanto os que estão custando 400, 500 reais. São todos maravilhosos. Gente, nosso programa hoje se estendeu porque é muito assunto. Tá uma delícia, eu não queria que acabasse, porque eu amo falar de vinho, gosto, eu sei que é uma coisa assim, é apaixonante, porque a gente sabe, né, como é plantar, colher, e é como um filho, né, cada parreira eu olho assim como um filho, porque exatamente. Você fica ali cuidando, né, vendo crescer, dar seus frutos.
Mas eu quero que a Valéria venha ainda muitas vezes para a gente poder continuar, porque tem assuntos mil, tem harmonização, eu quero saber dela que uva ela gosta, eu quero saber que vinho tem na adega dela, que nunca falta, e eu quero saber os países que ela visitou, eu quero saber muita coisa dela, ainda que hoje eu não tive oportunidade ainda de perguntar, mas que no próximo programa com certeza eu vou tirar muita coisa dela ainda. Será um prazer. Vá, muito obrigada. Seu prato ficou delicioso, com certeza, porque agora eu vou degustar, né? Porque eu estou aqui salivando vendo isso, né? E vamos esperar que a Valéria volte, que seja em breve. Eles ficam aguardando o convite. Já está feito. Obrigada. É só você arrumar um horário na sua agenda e participar. Aí pessoal, é prioridade. Beijo no coração. Beijo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem, se Deus quiser, com novas receitas. Beijo a todos. Vocês de Cerquilho e toda a região, ficar com dor ninguém merece. Fisioterapeuta holística Valéria Gaioto. Contato 15 997 6505 67. TV Marte, de Tietê para o mundo.